Oi, oi, minha gente, ao vivo para mais um Despertar com o nosso livro da consciência. Amparados pela sabedoria do Tadashi, eu vou trazer aqui a meditação do dia com um quentinho no coração. Essas lives do Despertar são mensagens da manhã para a gente começar o nosso dia, trazendo reflexões, uma guiança para o nosso dia, para a nossa semana. Então eu agradeço imensamente por você que está aqui ao vivo comigo, para você que vai assistir depois essa gravação. E sim, é um momento de parar, de transbordar para o nosso coração, né? Do nosso coração para o externo, tudo que a gente mais deseja. Não por acaso, hoje saiu no nosso livrinho aqui dos anjos, eu vou compartilhar com vocês também, o anjo da expectativa. O que você quer ver nascer a partir de si mesmo? A essência da expectativa é saber esperar por aquilo que sabemos já está semeado dentro de nós, como uma mulher grávida que sabiamente espera até que esteja pronta, a criança vai nascer. Enquanto isso, a mãe espera nutrindo e cuidando para que seja bem recebida. Então a gente espera, nutrindo e cuidando para que a boa palavra chegue até vocês, que vocês escolham começar o dia de uma forma saudável, eliminando os pensamentos negativos e já nutrindo bons pensamentos para o dia de hoje, para a semana de hoje, dia 12 de maio, né? Então, primeiramente, aproveitar aqui e falar um oi para a Letícia, que eu pude encontrar lá na sexta-feira correndo, né? Miriam, vocês mães, ainda reverberando, né? A celebração do Dia das Mães, e também com muito carinho olhar para aquelas pessoas que nesse momento não estão com a mãe nesse mesmo plano físico, mas que eu tenho certeza que pode ter uma conexão. Ontem, explicando e conversando com meu filho sobre a bênção, né, dele ter as avós perto, por ele ter estado tanto com a avó paterna quanto a materna, mas a gente falou um pouquinho sobre quando, por exemplo, a bisavó dele, que fez a passagem há pouco mais de um ano, e o que significa? Ele falou, mamãe, tem uma conexão. Então, assim, que a gente possa trazer do lugar da dor a saudade, mas a lembrança que elas existiram. Mas também tem muitas pessoas que estão num lugar de estar com a mãe, mas por alguma razão carregando mágoas, ressentimento, ausência. E não são poucas pessoas, principalmente, que trazem isso em terapia, a dificuldade da aceitação, a dificuldade do perdão e a dificuldade em seguir adiante por conta das experiências vividas com a mãe. Eu me amparo muito na sabedoria de Louise Hay, quando ela traz sobre que o perdão e o amor são as grandes forças de cura. Perdoar o que aconteceu lá na sua infância, de repente, se a sua mãe era uma mãe que usava muito de rigidez, ou até mesmo violência física, ela fez daquela maneira porque ela estava passando por alguma situação ou emocional, ou física, ou mental, ou também que foi a forma que ela aprendeu. E quando a gente perdoa o que se passou e recolhe isso para um lugar de amor, não é que eu concordo com a violência física ou com a chantagem emocional. Não, eu perdoo porque naquele momento ela fez o que ela podia fazer. É vir de um lugar que a gente não fica num sofrimento e traz esse sofrimento para a vida atual. É vir de um lugar de a gente trazer que os nossos pais, o melhor que eles poderiam ter feito foi ter nos dado a vida. E que cabe a nós ressignificar. Não dá para mudar o passado, mas escrever uma nova forma hoje. Uma literatura que eu trago já há uns 2, 3 anos, que é o Café com Deus Pai, o autor, né, o Pastor Júnior, ele fala muito sobre isso. Ele recorda hoje já com sabedoria, mas dessa dor ele trouxe como ensinamento não só para ressignificar a vida dele, mas também das pessoas que estão ao redor. Então ele falava, o passado não me define. Então a ausência de um pai dele vivo, ou que era violento, que bebia, que batia, que era
ausente de refeições, de datas comemorativas, ele hoje transformou isso de uma forma que ele é para os filhos dele. Então hoje, quando ele cita, e eu tenho certeza que ele trabalhou muito internamente, muito espiritualmente, muito mentalmente, muito emocionalmente, todas. E qual que foi a guiança? A pauta. O perdão de dar. Vamos voltar à internet. Então, vou voltar. Estão me ouvindo, gente? Só dá um sinal aqui, estão me ouvindo bem. Trazer para os nossos corações a importância. Aonde que eu vou trazer esse olhar? É externo. O externo pode ser uma guiança, mas todos os caminhos que a gente procura sempre vai trazer para dentro de nós. Então, hoje com meu coração transbordando, eu quero desejar para vocês uma semana maravilhosa, com boas expectativas, com curas, elevando a energia, e que se você ainda tem, né, algum lugar, seja com sua mãe, seja com seu pai, procure usar um daqueles exercícios que nós praticamos durante 28 dias da gratidão, que é enviar amor e luz, sabe? Imagina que tem um pozinho mágico caindo sobre ela e você enviando amor e luz, e procure trazer pelo menos 5 boas qualidades, 5 boas coisas. Então, a primeira eu acho que vale por centenas. Foi o portal para a sua vida, te carregou, te trouxe ao mundo. E aí você procura listar. Então, se pegando carona pelo Dia das Mães, eu vou te sugerir fazer por ela. Talvez você não teve chance de conhecê-la, e muitas pessoas têm um misto de dor e raiva porque não conheceu a mãe, porque a mãe partiu antes de ter nascido. Então, assim, se você não sabe muito, procure sentir no seu coração como ela seria, uma pessoa mais dócil, uma pessoa... Eu pego o exemplo da minha mãe, né? Minha mãe, a visão que eu tenho da minha mãe, sempre fazendo, trabalhando como uma formiguinha ativa, chegava em casa, as refeições quentinha, o jeito de amar dela foi sempre o servir. E mesmo agora, com uma idade um pouco mais avançada, com as limitações que essa idade lhe traz, ela tá ali servindo, sabe? Com carinho. Então, que vocês possam sim buscar essa paz, não ali fora. Lembrando que toda vez que eu cultivo raiva, rancor e mágoa por alguém, é como se estivesse segurando um carvão em brasa. E quem está se queimando e se machucando sou eu e não a pessoa em si. Então, pode parecer uma ideia muito simplista. A Louise Hay falava muito sobre isso. Pode parecer muito simplista, mas é o que sempre funcionou e é o que funciona. Não é sobre religião, é sobre uma filosofia, sobre um olhar. E nós tivemos, né, uma pessoa que veio aqui como humano para nos ensinar isso, sobre o perdão e sobre o amar. Então, dito isso, com muito carinho que eu vou trazer a leitura de hoje. Ela é curtinha, mas ela é de grande reflexão sobre a liberdade. Então, deixa eu pegar aqui o meu apoio, vamos lá. Esse óculos, depois de umas trocentas vezes que vai para a oficina de óculos, volta, e daqui a pouco eu dou um jeitinho de sentar em cima, quem nunca, né? Mas vamos lá, óculos de volta. A liberdade é poder ser você mesmo e é fazer o que você gosta, não dever satisfação a ninguém. Muitas vezes, pelas circunstâncias da vida, nós nos colocamos em situações que nos privam da liberdade. Um cargo de poder que não traz realização, um salário alto para um trabalho que não faz mais os olhos brilharem, o status de uma vida que não lhe traz felicidade, a segurança de um casamento que não existe mais. É preciso romper com o que não lhe serve mais para sentir a liberdade de ser quem você é na essência. O que é sermos nós na essência? Essas são as palavras do Tadashi Kadomoto, um trechinho do dia 12 de maio para reflexão da nossa semana. É muito importante a gente ver que muitas vezes nós estamos presos em nós mesmos. Nós, particularmente, estamos presos com os nossos pensamentos. Então, muitas vezes nós temos uma vida muito boa,
mas nós estamos presos no pensamento de que não tá bom o suficiente. Nós estamos presos no que é o padrão para uma outra pessoa. Eu vou dar um exemplo muito pessoal meu. Quantas vezes, por ter sido criada, minha mãe do lar e meu pai trabalhava em fábrica, em CLT, então eu tinha ali, já vinha uma crença, né? Que a mulher era para casar e o marido provedor. Só que conforme eu fui crescendo, a dinâmica não estava funcionando muito bem em casa, minha mãe com 4 filhos, com necessidades, e a gente queria as coisas, então veio a seguinte frase: se você quer alguma coisa, então você vai precisar trabalhar para ter. Qual era o meu modelo? Era pai, CLT e trabalhar, ter uma carteira assinada. Então, eu não tive ali um lugar de modelar ou de experienciar. Hoje é muito diferente, hoje está muito mais aberto. Mas a minha crença, a minha vivência me direcionou e eu fui uma menina obediente. Eu fui trabalhar para ter as minhas coisas e por 20 e poucos anos foi nesse formato. Ou seja, eu não segui um padrão, né, da minha mãe, das minhas tias, da minha avó, mas dentro de mim sempre batia isso, principalmente quando eu fui mãe e casei. Dava aquela sensação de tipo, será que eu tô fazendo certo? Eu ainda tinha preso dentro de mim. Por um tempo eu pensei, ou eu sou profissional ou eu sou dona de casa. Só que tinha aquele lado muito forte de eu ser uma profissional muito ativa, que eu sempre trabalhei e tal. Então, dava ali uma dualidade. Ou seja, eu não estava tendo liberdade. Os primeiros trabalhos que eu tive também, a minha primeira e segunda formação, tanto o técnico quanto a faculdade, foi pautada pelo vai pagar bem, eu vou ser bem-sucedida. Com outros exemplos. Não foi o que estava dentro da minha alma, da minha liberdade. E assim também no casamento, nas escolhas dos amigos. Tá muito... Nosso maior prisioneiro ainda são os nossos pensamentos. E hoje eu vou convidar vocês para refletir, todos vocês que estão aqui ao vivo, gratidão ao Gilberto, a Andréia, todos vocês que estão aqui, vou falar um oizinho, para vocês pensarem, porque nossa mente, nós não conseguimos colocar 2 pensamentos ao mesmo tempo. Ou eu vou pensar e agir e sentir e ter os resultados da forma negativa, ou eu vou pensar, sentir, agir e ter resultados a partir de novos pensamentos que eu escolho. Então, o que está batendo forte em você? Você está sentindo um desconforto no corpo? Isso já é um grande alerta que tem alguma coisa que não está bem. E não é só uma aspirina ou um medicamento que vai resolver, ele vai na superfície. Mas estar livre, você ser refém de um medicamento para dor de cabeça? Será que não compensa a gente ir mais a fundo para ver qual que é a ação, qual é o meu pensamento, o que é a emoção que está ali me levando para esse excesso? Ontem eu fui ao mercado, antes de ontem acho, e a caixa falou assim, nossa, eu tô com tanta coisa na cabeça, ai meu Deus, eu tô esquecendo, e eu tô com muita coisa, conversando com a pessoa que empacota. E ela falou, tô com muita dor de cabeça. Sabe, eu tava ali quietinha, só observando, olha, excesso de coisas, a cabeça repleta de coisas, consequência, dor de cabeça. Aí eu olhei assim pra ela e falei assim, aceita uma sugestão? Ela aceita. Falei, pega um papel e escreve tudo que tá na sua cabeça. E só olha assim, nossa, que alívio. Faz isso. E aí você observa o que você pode fazer e o que você pode delegar. Sua cabeça vai agradecer muito. Sabe, foi tão... Porque eu tava ali na frente dela ouvindo. São pequenas mudanças. Ela me olhou assim, tipo, aceito. Então, sabe, eu tenho certeza que esse aceito é aquela coisa, liberdade. Por quanto tempo nós, mulheres, vocês, mulheres, ou mesmo os homens, vão carregar ainda essa falsa sensação de liberdade que faz o que quer? Enquanto nós estivermos presos em sentimentos que são nocivos, que vão nos levar para caminhos de dor, de angústia, nós não estamos livres, não. Então, pegando carona, que sim, tá? Muitas vezes a gente está num trabalho, num relacionamento, numa situação de vida que não é o que vibra no nosso coração. Só que você está culpando o seu chefe, o seu cônjuge, o seu filho, o seu colega de trabalho, mas na verdade
é a sua ação, é o seu pensar, é o seu fazer que vai colocar um novo rumo. E de repente você está no mesmo casamento com a mesma pessoa, vivendo o melhor relacionamento até então. De repente você está no seu trabalho e você tem uma grande oportunidade, talvez de se tornar sócio, talvez de subir num degrau, talvez de fazer algo diferente em outra área. Então esses dias eu também, para finalizar aqui, eu conversei com uma pessoa que ela veio do mundo financeiro. E ela estava muito realizada nesse lugar, só que de repente ela começou a perceber que não era da alma dela. E ela fez uma transição completamente diferente, claro que deve ter sido chamada de doida, né? Para trabalhar com artesanato, em expressar. E ela está fazendo uma carreira brilhante. Quantas pessoas fizeram o caminho também inverso? Também conheci recente uma moça também incrível, que saiu do atendimento de UTI, de trabalhar em um hospital, daquele lugar assim que trazia para ela uma satisfação, parecia que vinha da alma, mas ela fez uma outra transição que ela continua alimentando essa essência dela do ajudar e contribuir com o outro. Então, mais uma vez, o que a gente está procurando tanto lá fora, o que a gente está falando tanto que não fiz isso porque fulano fez aquilo, não fiz isso porque a minha mãe não permitiu. Enquanto a gente está olhando para esse lado, a gente está dando uma força para o externo que não tem como mudar. E a força vem de nós. Então, minha gente, Aline, muito bem-vinda. Uma live bem curtinha, a mensagem alinhada com o dizer do anjo da semana. Eu trouxe aqui o anjo da expectativa, que foi o mesmo que eu coloquei no grupo que Cure Energia. Quem não está, me chama aqui no direct que eu te ingresso pro nosso grupo. Tem mensagens, tem em primeira mão tudo que está acontecendo. Tem Pode Curar, que é um podcastinho, né, na semana. Mas, sobretudo, tem sempre palavras e afirmações. De repente, é essa palavra, essa afirmação que vai ser o combustível para sua semana. Então, é um despertar. Eu tô sentindo no coração de fazer uma live um pouco mais profunda. Eu vou deixar uma enquete lá. Qual é o tema que vai vibrar no coração de vocês? Semana passada eu tenho mais de 20 livros do método da Louise Hay. E eu estou lendo um sobre, sabe, na época, nos anos 80, no final dos anos 70, a Louise trabalhou muito, até os anos 90, né? Com pacientes terminais ou que tinham acabado de... E esse livro que eu tô lendo... apesar de ser muito direcionado, eu tiro e salto coisas que é para o nosso dia a dia. O quanto é importante a gente acolher com amorosidade e qual é o ensinamento que essa dor, esse desconforto está trazendo para a nossa vida. E que sim, o poder de mudar está nas nossas mãos. Então, eu vou pedir para vocês esfregarem as mãos, trazer uma energia boa, receber. E tudo que a gente recebe é a lei. Tudo que damos, recebemos. Então, que vocês possam emanar luz para quem está assistindo agora, para quem vai assistir a gravação, e recebam essa luz. Paz, harmonia, serenidade e um despertar maravilhoso para essa semana que começa hoje, no dia 12 de maio. Então, que seja aqui um pozinho de amor e de gratidão, e use esse pozinho para colocar sobre um familiar seu, de repente sobre a sua mãe, de repente sobre seu pai, sobre uma pessoa que você sente que tem algum desconforto, lembrando que sempre tem 50% de cada lado. De repente o seu 50% foi só um aprendizado. Minha gente, vou deixar então uma enquete de qual tema que a gente pode aprofundar numa live mais, sabe, com uma atmosfera mais aberta, com partilhas, para que a gente possa, né, dar um mergulho um pouquinho mais dentro de algum assunto que esteja reverberando aí. É sobre dor, é sobre desconforto, meio do ano tá batendo aí, como que estão as emoções? É sobre perdão? É sobre uma raiva que a gente vai trazendo dentro do coração? Seja o que for, a gente vai aprofundar, tá bom? Um beijo, gratidão, gratidão, gratidão.